Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o tema que eu vou fazer foi um tema que foi pedido aí por uma inscrita e eu vou atender, que é o seguinte: recado do coração dele ou dela para vocês, tá bom? Vamos tentar descobrir qual seria esse recado do coração pra gente. Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a placa de madeira. E a opção número 2, a madrepérola. Então tentem se conectar a uma das peças sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir aí qual seria o recado do coração dessa pessoa para com relação a gente, tá bom? Opção número 1, a placa de madeira. Opção número 2, a madrepérola. Parem, respirem fundo, vejam qual a peça chama mais a atenção de vocês, qual a peça parece querer falar mais com vocês, tá bom? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, deixem também, gente, de onde vocês falam, tá? De onde vocês estão assistindo o vídeo, né? Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então vamos lá, recado do coração dele ou dela para nós. Opção número 1, a placa de madeira. Opção número 2, a madrepérola. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a placa de madeira. Recado do coração dele ou dela para você. Para quem se conectou com a placa de madeira. Recado da espiritualidade dele ou dela para você. Para quem se conectou com a placa de madeira. Recado da espiritualidade dele ou dela para você. Para quem se conectou com a placa de madeira, mostra pra gente. Recado da espiritualidade dele ou dela para você. Para quem se conectou com a placa de madeira, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da força. A força é uma carta que fala de emoção, a força é uma carta que fala de sentimento, porém, essas emoções e esses sentimentos sendo contidos, sendo seguros, né? É uma pessoa que dificilmente demonstra emoção, uma pessoa que sempre tenta lidar com as emoções, mas sempre segurando elas, não deixando essas emoções transparecerem, não deixando demonstrar as verdadeiras emoções, os verdadeiros sentimentos. Muitas vezes é até uma pessoa meio fria, esse tipo de coisa, quando na verdade não é. A pessoa, por muitas vezes por medo, ela segura as próprias emoções, os próprios sentimentos. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Recado do coração dele ou dela para você. Para quem se conectou com a placa de madeira. Recado do coração dele ou dela para você. Para quem se conectou com a placa de madeira. Recado da espiritualidade dele ou dela para você. Para quem se conectou com a placa de madeira, mostra pra gente. Recado da espiritualidade dele ou dela para você. Para quem se conectou com a placa de madeira, mostra pra gente. Recado da espiritualidade dele ou dela para você. Para quem se conectou com a placa de madeira, cortando, embaralhado. Recado da espiritualidade dele ou dela para você. Para quem se conectou com a placa de madeira, cortando em 3, deck do meio, nós temos 8 de copas, 6 de paus, torre, morte, 10 de copas, cavaleiro de copas,
E a carta do corte é um 3 de espadas. Gente, essa pessoa está sofrendo, tá? Essa separação, porque a grande maioria aqui esmagadora está afastado. Essa separação trouxe dor, trouxe sofrimento para essa pessoa. Ela tenta manter as emoções sob controle, as emoções sob o domínio dela, mas ela sofre. A carta do corte é um 3 de espadas. O 3 de espadas é a carta do coração ferido, é a carta do coração machucado, né? O afastamento aqui aconteceu. Se você não está afastado, dê uma olhadinha na outra opção. Vocês podem ter se conectado errado, porque aqui a grande maioria absoluta e esmagadora está afastada, tá? A gente começa o jogo com um 8 de copas. O 8 de copas é uma carta de afastamento. Mas é um afastamento que acontece com emoção e com sentimento. Então, o afastamento que aconteceu aqui não significa que não exista emoção envolvida, que não exista sentimento aí em questão, né? Porque o 8 de copas, a pessoa dá as costas a 8 taças intactas, 8 taças em pé e segue num outro rumo, numa outra direção, num outro caminho. Porém, o sentimento continua inteiro, o sentimento continua ali intacto. Então, a separação que aqui aconteceu não é uma separação por falta de emoção ou por falta de sentimento. Tanto que essa pessoa vibra muito uma mudança dessa situação e um retorno para a vida de vocês. Eu tenho a morte com um 6 de espadas, de paus aqui. A carta seguinte do 8 de copas é o 6 de paus. O que é o 6 de paus? O 6 de paus é uma carta que fala de paixão, de desejo, de intensidade, de tesão. Mas o 6 de paus é o cavaleiro voltando da guerra coroado com os louros da vitória. É uma carta que fala muito de chances aí dessa pessoa tentar uma reaproximação, dessa pessoa tentar voltar para a vida de vocês, porque o 6 de paus, o cavaleiro está voltando da guerra e não indo para a batalha, né? Então é muito forte aqui uma reaproximação, é muito forte uma energia dessa pessoa tentar se reaproximar, por mais abalado que esteja a situação, por mais capenga aí que essa situação esteja. Eu tenho aqui a carta da torre, né? E a torre é uma carta que fala de abalo, de desestrutura, de rompimento, de finalização. Só que a torre também nos lembra o seguinte: tudo aquilo que foi construído em cima de uma base sólida, de uma base real e de uma base verdadeira, tem condições de ser reerguido, tem condições de se pôr novamente em pé. Então, mesmo esse rompimento, mesmo esse afastamento tendo abalado muito a relação de vocês, vocês têm chance sim de colocar ele novamente em pé. Porque provavelmente vocês construíram a relação de vocês em cima de algo concreto, algo real, algo verdadeiro, como por exemplo o sentimento, tá? Vibra-se aqui muito forte uma mudança, né? A gente vem com a carta da morte e as pessoas têm muito medo da carta da morte e da carta da torre. Eu, particularmente, não tenho medo dessas cartas. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho medo do 10 de espadas, mas da morte da torre não. Porque a morte é uma carta para a gente se preocupar quando a gente está junto, tá bem, tá feliz, tá tudo ali, um mar de rosas, tudo mil e uma maravilhas. Aí veio a morte e a gente fala, lascou, né? Mudanças devem acontecer aqui. Mas aqui o jogo mostra muito fortemente para as pessoas que estão afastadas, as pessoas que estão aí separadas. Vem uma morte, provavelmente acontece uma mudança, uma transformação desse status que vocês estão aí. Possivelmente tem uma reaproximação aqui, tá? A morte vem transformar essa situação de afastamento que vocês estão vivendo. E podendo começar aí uma outra fase, gente, muito melhor do que a fase que vocês estão vivendo, que vocês passaram, né? Porque a gente vem com um 10 de copas. E o que é o 10 de copas? É a carta do final feliz. O 10 de copas, geralmente, ele é representado por uma pessoa chegando ali depois do seu dia de trabalho, encontrando seu companheiro ou sua companheira, tem umas crianças brincando, uma casinha ao fundo, uns animaizinhos de estimação. Aqui a gente tem um casal de golfinhos que está ali brincando no mar, né? Ó, tem o pai, a mãe, tem as crianças aqui, os golfinhos menores. Então o 10 de copas, ele nos remete muito para que a gente consiga fazer com que a situação aconteça. A gente consiga ter um final feliz dessa situação, fazer com que ela possa, né, renascer aqui, provavelmente de uma forma diferente, podendo caminhar sim para algo muito mais interessante, muito mais positivo entre vocês. Essa pessoa vem como um cavaleiro de copas, provavelmente essa pessoa procura vocês.
Todo cavaleiro nos traz algo, né? O cavaleiro de paus a paixão, o cavaleiro de ouros a estabilidade, o cavaleiro de espadas a racionalidade. Já o cavaleiro de copas é aquele que vem nos ofertar o que ele tem de melhor, o que ele tem de mais bonito, o que ele tem mais puro dentro dele, que são as emoções e os sentimentos. Então a gente percebe que existe sentimento desta pessoa com relação a vocês e que provavelmente ela vai sim se movimentar em direção a vocês, podendo ter aí uma reaproximação e a partir daí vocês trabalharem para ter o final feliz da história de vocês. Carta do corte, 3 de espadas, a carta do coração ferido, a carta do coração machucado. Geralmente o 3 de paus, desculpe, o 3 de espadas, falei 3 de paus porque a carta seguinte é um as de paus. Aqui tem recomeço sim. Geralmente o 3 de espadas é mostrado um coração que tem 3 espadas espetadas. Esse daqui é diferente. Nós temos ali a figura de um homem, uma mulher dando as costas para ele e as 3 espadas. Não dá para ver no vídeo, mas o homem está chorando, está escorrendo lágrimas aqui dos olhos dele. Ou seja, o afastamento trouxe dor, o afastamento, porque eles estão de costas, ó, trouxe aí sofrimento para essa pessoa. E através desse sofrimento, provavelmente vai fazer com que ela se aproxime novamente de vocês. Então, o recado do coração dessa pessoa para vocês é que, mesmo com o afastamento de vocês, não houve esquecimento. Por mais abalado que esteja a situação aqui, essa pessoa tenta ou vai tentar aí uma reaproximação, voltar, transformar essa situação e tentar ter aí uma situação melhor, uma situação mais alegre, mais feliz, compartilhando ali emoções, compartilhando sentimentos com vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Madrepérola. Recado do coração dele ou dela para você, para quem se conectou com a Madrepérola. Recado do coração dele ou dela para você, para quem se conectou com a Madrepérola. Mostra pra gente. Recado do coração dele ou dela para você, para quem se conectou com a Madrepérola. Recado do coração dele ou dela para você, para quem se conectou com a Madrepérola. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Sol. O Sol é fonte de luz, o Sol é fonte de vida, o Sol é fonte de calor. Sem a luz do Sol nada sobrevive, sem a luz do Sol nada vai adiante. O Sol fala que provavelmente vocês trazem, como diz minha amiga Karina Bócio, né? Vocês são o Sol da vida dessa pessoa. Quem não conhece o canal da Karina, dê uma passadinha. Eu acredito que vocês vão gostar. Cartas da Cigana do Fogo, tá? A Karina fala que vocês são o sol da vida dessa pessoa, né? E o sol é mais ou menos isso mesmo, porque o sol é uma carta de alegria, de felicidade, de festejo, é o que eu costumo falar. Todo dia ensolarado, ele é um dia mais alegre do que um dia nublado e um dia chuvoso. Não que a gente não precise do dia nublado e do dia chuvoso, né? A gente precisa até mesmo para dar valor ao dia ensolarado também, né? Mas a carta do Sol, ela traz alegria, ela traz uma leveza, ela traz uma felicidade maior. E vocês provavelmente trazem alegria para a vida dessa pessoa. O Sol é uma carta que fala muito de emoção, é uma carta que fala muito de sentimento, de sentimentos verdadeiros, sentimentos reais, sentimentos que aquecem o nosso coração e que alegram ele também. O Sol é uma carta que fala muito de retomadas amorosas, tá? Então, quem está afastado, existe uma grande chance aqui de ter uma reaproximação. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Recado do coração dele ou dela para você. Para quem se conectou com a segunda opção, a Madrepérola. Recado do coração dele ou dela para você.
para quem se conectou com a madrepérola. Recado do coração dele ou dela para você. Para quem se conectou com a madrepérola. Mostra pra gente. Recado do coração dele ou dela para você. Para quem se conectou com a madrepérola. Recado do coração dele ou dela para você. Para quem se conectou com a madrepérola. Mostra pra gente. Recado do coração dele ou dela para você. Para quem se conectou com a madrepérola. Embaralhado. Cortando em 3. Deck do meio. Nós temos 5 de copas. 7 de copas. Rei de ouros, 8 de espadas, morte, rainha de ouros e a carta do corte, a carta do imperador. Pessoa que é mais autoritária, uma pessoa que quer as coisas muito do jeito e da forma que ele acredita que deva fazer, né? Que ele acredita que deva conduzir. A gente começa o jogo com a carta do sol, que é uma carta de alegria, que é uma carta de esperança, é uma carta que fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a nossa alma. Mas aqui precisa mudar também um pouco o foco, tá, gente? A gente começa o jogo com um 5 de copas. A gente está olhando para uma situação e olhando ela de uma forma muito negativa, de uma forma muito pessimista. O problema do 5 de copas é o seguinte: quando a gente olha uma situação pelo lado positivo, a gente pede positivo para o universo. Quando a gente olha uma situação pelo lado negativo, a gente também está pedindo negativo para o universo. Então procurem mudar essa frequência, procurem olhar as coisas de uma forma mais positiva e mais favorável para vocês. A gente percebe que essa pessoa ela lamenta muito o que aconteceu, porque o 5 de copas é a gente lamentar aquilo que houve, né? A gente ali é chateado, triste ou amargurado diante da situação que a gente está passando. E a gente percebe que essa pessoa está bem perdida também, porque em seguida a gente tem um 7 de copas. O 7 de copas, muitas vezes é a carta dos contatinhos, mas o 7 de copas é uma carta que fala muito da gente perdido diante de situações. A gente não sabendo se vai por lá ou se vai por aqui. Se vai pela direita, se vai pela esquerda, se vai em frente ou dá meia volta. Então o 7 de copas eu costumo chamar da carta do e se, porque a gente fica assim, bom, mas e se eu faço isso? E se eu faço aquilo? E se eu for por esse lado? Mas e se eu der a volta e chegar pelo outro? E se? Então a gente percebe que essa pessoa não sabe muito bem o que fazer. Ela não sabe muito bem como se colocar diante dessa situação. Só que essa pessoa vem como um rei de ouros. Aquela pessoa que quer vir para ofertar algo mais sério, mais sólido, mais estável, mais verdadeiro. E essa pessoa vê vocês como uma rainha de ouros. Olha aqui embaixo, casal de ouros, né? Quando sai o rei e a rainha do mesmo naipe, a gente fala que é aquele casal que tem tudo para dar certo. Aquele casal que pode acontecer. Porque essa pessoa vê em vocês alguém para se oferecer aquilo que ele gostaria de oferecer, que é a estabilidade, que é a solidez, que é o comprometimento, porque a rainha de ouros é a rainha da estabilidade, é a rainha da solidez, é aquela pessoa que a gente vê e quer levar para a vida da gente, quer ter na vida da gente, é a pessoa que poderia ser a nossa companheira de vida, ou a pessoa que a gente acredita que no momento seria a pessoa certa para a gente ofertar algo de mais concreto, algo mais verdadeiro, né? Porém, essa pessoa ela se auto-sabota demais. Provavelmente tem medos, provavelmente tem traumas aí, ou de infância, ou de adolescência, ou de juventude, porque a gente vem com o 8 de espadas, e o 8 de espadas é uma carta que fala de autossabotagem. O 8 de espadas ele nos remete muito, gente, a pessoas que tiveram certos problemas, ou na infância, ou na juventude, ou na adolescência. É aquela pessoa que provavelmente se sentiu o filho menos amado, ou é aquela pessoa que foi criado ou por uma tia ou por uma irmã mais velha, porque os pais trabalhavam demais, ou se sentia ali o filho menos querido, né? Porque o 8 de espadas ele traz muito essa autossabotagem.
mas é o medo do abandono, é o medo da gente ser largado diante do caminho. É aquela pessoa que muitas vezes não investe numa relação porque tem medo de investir e vocês virarem as costas e irem embora e largarem ele ali sozinho. Tá? E isso provavelmente traumas que a pessoa traz de infância. Só que essa pessoa provavelmente está disposta a mudar, porque a gente vem com a carta da morte, né? E a morte é uma carta que fala de mudanças e transformações. A partir do momento que a gente começa a enfrentar nossos medos, os nossos temores, a gente começa a se abrir para uma fase melhor para a vida da gente, né? Porque a gente está aberto a viver emoções, a viver sentimentos, principalmente porque essa pessoa enxerga em vocês alguém para se oferecer algo de concreto, alguém que se poderia ter algo de concreto, porque afinal de contas vocês vêm como a rainha de ouros, a rainha da estabilidade. Só que essa pessoa ela vem como um imperador, né? A carta do corte é um imperador. Primeiro, é uma pessoa que dificilmente vem para a vida da gente sozinho. Ele vem ali ou atrelado a um outro relacionamento, ou filhos, ou um trabalho, ou um estudo, ou uma distância geográfica, ou a própria solteirice. A solteirice também atrapalha muito, porque muitas vezes a pessoa está tão acostumada a ser solteira, né? Ou não ter um comprometimento, que ela tem muitas vezes medo de se comprometer, porque não sabe o que iria acontecer. E é uma pessoa que, sobretudo, é meio mandona. Um imperador, muitas vezes, ele é chato, né? Porque ele é meio intransigente, ele quer as coisas do jeito dele, na hora dele, acha sempre que a opinião dele é a correta, a opinião dele é a certa. Então a pessoa muitas vezes meio mala, mas o imperador dificilmente abre mão daquilo que ele conquistou. Ele vem para conquistar um território, vocês seriam o território, e manter esse território também junto deles. Tá? O imperador ele não abre mão daquilo que ele considera como sendo dele. Então o recado do coração dessa pessoa para vocês seria o seguinte: no momento eu estou vendo as coisas e remoendo muito um lado negativo, estou meio perdido. Não sei se eu vou por esse lado, pelo outro, tenho muitos medos, tenho muitos bloqueios de infância, sim, me auto-saboto demais muitas vezes, mas estou querendo mudar, estou querendo me transformar, estou querendo me lançar em busca de algo mais concreto, algo mais real, algo mais verdadeiro, porque acredito que vocês possam sim ser a pessoa para se ofertar essa estabilidade, essa solidez. E o meliante está lá doido. Os meus sentimentos são verdadeiros, os meus sentimentos são claros e cada vez eu tenho uma visão mais clara dessas minhas emoções e desses meus sentimentos, tá bom? Gostou? Deixe seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro na forma de me expressar. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.